Um fundo referenciado tem 80% em títulos públicos federais e 20% em ativos de renda fixa de baixo risco, ambos ETF. A gestora diz que usa derivativos apenas para proteção, para hedge. Na hipótese de um choque de liquidez extremo, qual dos argumentos abaixo é correto quanto à exposição do investidor? Então, meus caros, vejam só, essa é uma questão real, tá? Questão que alunos nossos nos trouxeram de uma prova, tá? Prova agora do ano de 2025. E se a gente for recordar, né, o que a gente vê em aula sobre fundos de renda fixa, fundos referenciados, ele diz o seguinte, a norma, que no nome do fundo precisa dizer fundo referenciado, que precisa dizer qual é o benchmark, se é o CDI, se é a IPCA, o que é, tá? Precisa que 95% da carteira seja lastreadas nesses títulos públicos, nesse benchmark, tá? E há uma outra regra, diz que 80% desses ativos, tá, que compõem a carteira, que você sabe que 95% precisa acompanhar o benchmark, tá? Desses ativos que compõem a carteira, ou seja, desses 95% que acompanham o benchmark e dos outros 5% quaisquer, tá? Dessa totalidade, 80% precisa ser título público federal, tipo os tesouros, tá? Ou ativos de renda fixa de baixo risco, tipo CDB de bancão. Perfeito? Então, 95% precisa acompanhar o benchmark. 5% pode ser qualquer diabo. Só que desses ativos totais, dos 95% que acompanham o benchmark e outros 5% de ativos, necessita que 80% desse total sejam títulos públicos federais e 20% em ativos de renda fixa de baixo risco, tá certo? Então, olha só, toma cuidado porque muita gente marca como errado quando você vê 80% e 20%. Precisa ler o enunciado, precisa lembrar dessa regra, perfeito? Então, vamos às alternativas. O investidor está protegido contra qualquer perda de capital, a gente já pode marcar como errado, né? Porque 80% em títulos públicos eliminam o risco? Não, né, gente? O Estado pode, inclusive, quebrar. Isso aqui está errado, porque contra qualquer não é, elimina o risco, jamais elimina o risco, a gente tem o risco país, né? O país pode quebrar. Letra B, o investidor ainda enfrenta o risco de mercado? Sim. Pessoal, quando a gente está no contexto de renda fixa, né, qual é o risco de mercado de renda fixa? O principal deles é o risco de taxa de juros, tá certo? Risco de contraparte, que é o risco de default do emissor do título da default, da calote quebrar, tá certo? E risco de spread. Deixa eu reler. O investidor ainda enfrenta risco de mercado e risco de spread nos 20% em ativos de baixo risco. Tá. Hedge pode não ser totalmente efetivo em eventos extremos. Tá certo. Pessoal, lembrando que aqui, ó, ele diz na hipótese de um choque de liquidez extremo, tá? Quando ocorre, meus amigos, um choque de liquidez extremo, tá? Mesmo o hedge pode não ser eficaz, tá certo? Então, assim, a proteção hedge é feito para atender à normalidade do mercado. Só que assim, se ocorre uma quebradeira generalizada, tá certo? Um evento anormal, as nossas medidas de risco, como o VaR, elas são ineficazes, tá certo? Então assim, existe um potencial de as coisas serem ainda piores, tá certo? Onde a gente precisa aplicar outras métricas de risco, tá? Como o expected shortfall, stress test, tá certo? Outros procedimentos. Então, quando acontece de um evento, um choque, algo abrupto, né? Ou aqui no caso do exercício, um choque de liquidez extremo, as medidas de hedge provavelmente serão ineficazes. Perfeito? Então, letra B correta. Letra C, a composição feita torna o fundo isento de qualquer risco regulatório. Aqui o risco não é regulatório, né, gente? Tá? O risco regulatório aqui seria o risco de mercado, porque é um evento de liquidez, tá certo? Então, letra D errada. Letra C errada.
Letra D, derivativos usados para hedge torna o fundo imune à volatilidade. Não existe isso, gente. Essa imunidade, né? Letra D errada, ela existe assim em condições normais, tá? Em condições abruptas, anômalas, né? Um choque de liquidez extremo, o hedge feito, ele não vai segurar, tá certo? Ele não tem essa ideia. O hedge ele é pautado em métricas de VaR, tá certo? Métricas de desvio padrão, de beta, dos ativos de renda variável, de duration, convexidade dos ativos de renda fixa, tá certo? É feito dentro da normalidade. Agora, quando o evento anômalo, atípico ocorre, ele sai desse padrão normal. Então, todo hedge feito ele é pensado no padrão normal. Para além do padrão normal, o hedge, em geral, ele não é eficaz. E é isso que o nosso exercício Ambima, tá? Explorou, tá bom? Então, e também foi sacana, com perdão do termo, ao tentar te engrupir com os 80%, porque isso aí é uma sub-regra, tá? Os 95% em benchmark e 80% da total da carteira, título público federal ou ativo de renda fixa de baixo risco. Perfeito? Então, letra B, opção correta.